Olá, minhas canquetes e meus canquitos. Nessa aula vamos começar a mexer com números decimais. Vocês lembram, né, que eu disse a vocês que os números decimais eles poderiam ser representados em forma de fração, por isso eles eram elementos do conjunto dos números racionais. Bom, mas aí vamos agora ver nessa aula o que são frações decimais e o que são números decimais. É bom você lembrar, antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, quais são as potências de 10. Por exemplo, quando eu escrevo 10 elevado a 1, isso aqui é igual a 10, é uma potência onde a base é 10. Daí eu falar que é uma potência de 10. Perceba que o número 1 aqui no expoente vai corresponder ao número de zeros que eu vou colocar após o 1. Então, por exemplo, agora, 10 elevado a 2. Eu boto aqui o 1 e esse 2 aqui está indicando que eu vou colocar 2 zeros depois do 1. Então, 10 elevado a 2, que eu sei que é 10 vezes 10, é igual a 100. Um outro exemplo, 10 elevado a 4, bota aqui o 1, e isso vamos colocar 4 zeros depois do 1, já que o expoente aqui é 4. Então, quer dizer que 10 elevado a 4 é igual a 10.000. Então, o que é uma fração decimal? É exatamente uma fração em que o denominador vai ter potências de 10. 10, 100, 1000, 10.000. Então, se o denominador for uma potência de 10, temos então uma fração decimal. Vejamos aqui alguns exemplos. 5 sobre 10 é uma fração decimal, porque 10 é 10 elevado a 1. Menos 7 sobre 100, não interessa o sinal. A minha análise para saber se é uma fração decimal é no denominador. 100 é uma potência de base 10, 10 ao quadrado. Então, daí falar também que menos 7 sobre 100 é uma fração decimal. 8 sobre 1000, a sua preocupação é com quem? Muito bem, é só com o denominador. E o 1000 é 10 elevado a 3. Temos aqui, então, alguns exemplos que representam frações decimais. Porém, minhas canquetes e meus canquitos, todas as frações decimais elas podem ser representadas em forma de número decimal. E o que é um número decimal? Bora entender o que é, primeiramente, o número inteiro. 7 é um número inteiro. Porém, se eu botar aqui 6,08, eu já estou percebendo que já tem alguém além da parte inteira. Porque o 7, se eu for querer escrever a parte decimal dele, ficaria 7,0, que não faz sentido fazer este uso, né? Então, 6,08 é um decimal. Então, vamos lá. Alguns exemplos de número decimal. 5,1, porque eu tenho um algarismo após a vírgula. Uma casa decimal. 2,38, eu tenho dois algarismos depois da vírgula. Temos duas casas decimais. Aqui eu tenho menos 12,357. Não importa o sinal. Para mim o que interessa é que eu tenho algarismos depois da vírgula, que é o que caracteriza um número decimal. Porém, vai ter situação em que eu vou ter que transformar de uma fração decimal para número decimal, ou então fazer o caminho de regra às 3, fazer o contrário. Sair de número decimal e escrever em forma de fração decimal. Bora ver então esses dois casos. Olha só. Temos aqui, no exemplo 1, eu estou pedindo a você para você escrever na forma de fração decimal cada um aqui dos meus itens, né? No item 1 eu tenho 5,1. Então, qual é a dica? Qual é o procedimento que eu vou usar para poder resolver esse tipo de questão? Olha como é fácil. Vou tampar aqui a vírgula. Quando eu tampei a vírgula, formou que número? Formou o 51. Pronto. Boto aqui a fraçãozinha. Bota aqui o 1 embaixo. Lembram vocês, né, que a fração decimal tem que ser uma potência de base 10. Bom, quantos algarismos depois da vírgula? Apenas um algarismo. O número de casas decimais vai ser igual ao número de zeros que eu colocarei no denominador. Então, ficaria 51 sobre 10. Se por acaso surgir alguma fração em que eu possa simplificar, eu não farei isso, porque o nosso foco nessa aula é fazer a transformação de fração decimal para número decimal, ou de número decimal para fração decimal. Tudo bem? Vamos lá. Vamos tampar aqui a nossa vírgula e vai formar que número? 0037. Isso não existe. Você não está no quartel.
formou que número? 37. Muito bem, 37. Bota aqui o 1, aí conte para mim agora. Eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho quantos algarismos depois da vírgula? 1, 2, 3 depois da vírgula. Então, 1, 2, 3 zeros. Quer dizer, então, que 0,037 é 37 sobre 1000. De que modo eu iria poder ler esse número aqui? 37 milésimos. Aqui, 51 décimos. Ok? Bom, bora para o nosso item número 3. O procedimento é o mesmo. Eu vou tampar a vírgula. Tampando a vírgula, formou que número? 10.021. Então, ficaria assim, ó. 10.021. Sobre, bote aqui o 1 e diz para mim, eu tenho quantos algarismos depois da vírgula? 2 algarismos? Então, bota aqui 2 zeros no denominador. Aqui eu vou apenas repetir o sinal, tá? O resto da minha explicação não muda. Eu vou tampar a vírgula. Quando eu tampo a vírgula, formou que número? 168. Denominador, boto aqui o 1 e vejo que eu tenho apenas um algarismo depois da vírgula. Para cada algarismo depois da vírgula, eu boto um zero no denominador. Então, está aqui a representação fracionária, a representação na forma de fração decimal de cada um dos meus números decimais que aqui eu tinha. Mas agora, no nosso segundo exemplo, vou fazer o contrário. Eu tenho frações decimais e vou querer escrever em forma de número decimal. Como é que seria isso, de Cancão? Muito fácil. Vamos lá. Qual é o número que você tem no numerador? 27. Bota aqui então o 27. O 27 é um número inteiro. Sendo ele um número inteiro, a vírgula vem depois do último algarismo. Então, estaria bem aqui a minha vírgula. Como aqui eu tenho apenas o 0, o 10 tem apenas um 0, eu vou deslocar essa vírgula uma casinha para a esquerda. Veio para cá, parou por aqui, quer dizer então que 27 sobre 10 é 2,7. Então, já que eu vou estar dividindo por 10, por 100, por 1000, a minha vírgula vai caminhar sempre para a esquerda. Vamos lá para o nosso item número 2. Temos aqui 5 sobre 100. Como é que eu faço? Escrevo aqui o 5. Eu tenho quantos zeros no 100? 2 zeros. A minha vírgula, já que 5 é o número inteiro, está depois do 5. Já que são 2 zeros, ela vai ter que andar para a esquerda 2 casinhas decimais. Vamos lá comigo então. Andou para cá 1, andou para cá 2. Então, o que está aqui sem nada, sem nenhum algarismo, você vai completar com 0. Você concorda que está um pouquinho estranho escrever desse modo aqui? Olha só como está estranho. Vou fazer o que então? Bota aqui um 0 para poder fazer sentido. Então, 5 sobre 100 é 0,05. Ora, se é 5 sobre 100, então é 5 centésimos, tudo bem? Isso não vem ao caso, por enquanto, fazer essa leitura de decimais. Vamos para o nosso item número 3. Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, vou escrever o numerador 2.351. Quando eu escrevi o numerador, ele passou a ser o número inteiro. E o número inteiro tem a vírgula após o último algarismo, também depois do 1. A nossa vírgulazinha está. Como é que eu vou dividir por 1000 e o 1000 possui 3 zeros? Então, a minha vírgula vai ter que andar 3 casinhas para a esquerda. Anda para cá, 1, anda para cá, 2, andou para cá, 3. Apaga esse caminhozinho aqui, ó. E o que sobrou para nós, o que foi? 2,351. Bora para mais um exemplo. Aqui eu tenho 17 sobre 10.000. O que você vai fazer? Vai escrever aqui o nosso 17. Já deixei a margem bem boa, porque eu estou vendo que eu tenho uma quantidade boa de zeros embaixo. Então a vírgula vai andar muito para a esquerda. Para ser mais exato, aqui eu tenho 4 zeros, ela vai andar 4 casinhas para a esquerda. Quando eu botei ali o 17, ele vai estar representando o número inteiro. Estando ele representando o número inteiro, a vírgula vai estar depois do último algarismo. Vai estar bem aqui nossa vírgulazinha. Ela vai ter que andar quantas casas para a esquerda? 4 casas para a esquerda. Vamos então andar comigo aqui, ó. 1, aqui. 1, 2, 3, 4. Bom, aonde está vazio, vou completar com 0, não é isso? Eu boto o 0 bem aqui, outro bem aqui. Bom, vou apagar esse meu caminho aqui que foi feito. E ficou um pouco sem sentido. O que é isso? Calma, vamos ajeitar isso aqui. Ficou então desse modo. Quer dizer então que 17 sobre 10.000
é 0,0017. Bom, vimos aí o começo de decimais e muita gente tem medo de decimais. Mas vocês perceberam que é bem simples, que é bem fácil? Na nossa próxima aula tem muito mais números racionais que eu espero por vocês.